Olá, alunos do projeto Carioca 2. Estamos mais uma vez aqui para ajudá-los a compreender e executar as tarefas propostas no material de complementação escolar desta semana. Sou a professora Ana Cristina, de Ciências, da Escola Municipal Ramis Galvão, em Realengo. Nesta semana, abordaremos a importância do consumo sustentável para a manutenção do equilíbrio econômico, social e ambiental do planeta. Boa aula! Iniciamos as atividades de ciências do material de complementação escolar desta semana na página 9, com um texto que aborda a importância da preservação do meio ambiente, visando desfrutar uma melhor qualidade de vida. Na verdade, esta preservação é uma questão ética que envolve o compromisso de nossa espécie com nós mesmos, com o próximo e com os outros seres vivos do planeta. Após a leitura do texto, temos a primeira atividade, que é um questionário contendo 5 perguntas que devem ser respondidas em seu caderno. Vamos à primeira pergunta. Por que a defesa do meio ambiente é algo importante? De acordo com o texto e sublinhado em vermelho, indicado pela letra A, é importante para a manutenção da saúde humana. A letra B quer saber quais são os exemplos de degradação do meio ambiente que podem tornar a nossa vida mais feia e infeliz. Segundo o texto, sublinhado em amarelo e indicado pela letra B, o lixo, a água poluída, o ar poluído, as valas de esgoto são alguns destes exemplos. A próxima pergunta querem saber o que pode ser feito para garantir a felicidade humana. Bem, o texto aborda que cuidar da natureza é fundamental para garantir a felicidade humana. Letra D. Como atingir esse objetivo? O texto fala que devemos ser menos egoístas e individualistas e pensarmos também no próximo e nos outros seres existentes no planeta, conforme o que está sublinhado em vermelho e indicado pela letra D. E a última pergunta: por que é importante melhorar nossos relacionamentos? Esta é uma resposta pessoal. Você não encontrará a resposta a esta pergunta no texto. Mas lembre-se, antes de respondê-la, tenha em mente que o equilíbrio ambiental depende do seu relacionamento com você mesmo, com o próximo e com os demais seres vivos presentes no planeta. De acordo com os impactos negativos de ações humanas sobre o meio ambiente, torna-se importante rever comportamentos e promover mudanças em nossos padrões de consumo e produção, para o bem do planeta e futuro da humanidade. Atualmente, o consumo é 30% maior que a oferta dos recursos naturais, ou seja, a população mundial consome mais do que o meio ambiente pode oferecer. Daí a necessidade de aderirmos ao chamado consumo sustentável. Mas o que significa esse termo? Consumo sustentável é definido como a utilização dos recursos naturais para satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Na prática, está relacionado com a produção sustentável de bens e serviços e o consumo responsável dos mesmos,
visando reduzir ou eliminar impactos ao nosso ambiente, através de atitudes positivas que mantenham o equilíbrio ambiental, econômico e social. Por este motivo, o consumo sustentável está apoiado em 3 pilares. O pilar social compreende o capital humano, ligado direta ou indiretamente a uma empresa, como, por exemplo, os funcionários, o público-alvo, os fornecedores, a comunidade local. Além disso, desenvolve ações socialmente sustentáveis, como favorecer o crescimento pessoal e coletivo dos direto ou indiretamente envolvidos. O pilar econômico baseia-se no fato que uma empresa deve ser capaz de produzir, distribuir e oferecer seus produtos ou serviços de forma que estabeleça uma relação de competitividade justa em relação aos demais concorrentes. O desenvolvimento econômico também não deve ser às custas do desequilíbrio dos ecossistemas ao redor, nem da degradação do ambiente, e muito menos lucrar com a exploração das más condições dos seus funcionários. E, por último, o pilar ambiental, que envolve condutas que possuam, direto ou indiretamente, impacto sobre o meio ambiente, a curto, médio e longo prazo, como ações de plantio de árvores, redução da emissão de gases poluentes. Entretanto, este assunto não é tão atual, pois, no final dos anos 80, ficou claro que a nossa forma de explorar os recursos naturais, seja através do consumismo exagerado ou da degradação ambiental, levaria ao esgotamento destes recursos, tornando o planeta mais vulnerável e pondo em risco a nossa existência futura. Em 1987, a Comissão Brundtland ressalta riscos do consumo excessivo, sem considerar a capacidade de suporte do ecossistema. Neste documento, surge pela primeira vez oficialmente o termo desenvolvimento sustentável. Nos anos que se seguiram, ocorreram vários encontros internacionais, como a Rio 92, também conhecida como Conferência da Terra, realizada no Brasil, em que documentos importantes foram elaborados, como a Convenção da Biodiversidade, das Mudanças Climáticas e a Agenda 21. Em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável reforça os compromissos da Rio 92. Em 2003, o processo de Marrakech surge com o conceito de produção e consumo sustentáveis. É importante lembrar que estes conceitos se influenciam entre si. Para incentivar a produção sustentável, é importante que haja uma valorização e procura de produtos e serviços por parte dos consumidores. Por outro lado, para consumirmos sustentavelmente, terá de haver uma produção responsável. Em 2015, para estimular as pessoas a ajudar na solução dos problemas gerados pela forma de consumo inconsciente, especialistas de diferentes países se reuniram na ONU e pensaram sobre vários temas fundamentais para a vida da humanidade e criaram a chamada Agenda 2030,
que é um plano que indica direções que governos, empresas, organizações sociais, escolas e pessoas devem seguir para ter um mundo muito melhor até 2030. Este plano estabelece metas a serem alcançadas, os chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que definem os caminhos para mudanças concretas visando alcançar o futuro que se deseja. Eu achei que foi pausado. Neste slide, temos os 17 ODS, que abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, como saúde, educação, energia, fome, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, urbanização, meio ambiente e justiça social. Cada um de nós, com atividades simples do dia a dia, podemos contribuir para alcançar o consumo sustentável, como, por exemplo, utilizarmos os 5 R's. O R de repensar, repensar o uso de práticas como consumismo e descarte de lixo em relação ao meio ambiente, ou seja, qual o impacto dessas práticas sobre o mesmo. O R de recusar, recusar o consumismo, ou seja, a aquisição de bens desnecessários e comprando o que realmente é necessário, e de preferência de empresas preocupadas com o ambiente. O R de reduzir, reduzir o comportamento consumista, que leva a uma redução no uso de recursos naturais, como a água, que está presente na maioria dos itens que compramos e consumimos no dia a dia. Só para se ter uma ideia, um par de sapatos de couro leva 17 mil litros de água na sua produção. O R de reutilizar, ou seja, utilizar novamente objetos que seriam descartados e que podem ser reaproveitados ou usados para outras finalidades, como, por exemplo, artesanatos. Aqui na imagem temos revistas que seriam descartadas e foram utilizadas para fazer uma moldura de porta-retratos. E, finalmente, o R de reciclar, que é o reaproveitamento de um produto de forma que ele se torna matéria-prima para outro produto, como é o caso do papel, que pode ser transformado em guardanapos, ou do lixo orgânico, transformado em adubo, que pode ser utilizado na agricultura, em jardins ou plantas, no lugar de produtos químicos. Esse processo é chamado de compostagem. Daí a importância e a necessidade de realizarmos uma coleta seletiva do lixo. Uma outra prática é a ecoeficiência, como a redução do consumo de água, que está na ODS 6, e a redução do consumo de lixo, que engloba as ODS 1, 3 e 4. É sabido que cada brasileiro consome, em média, 154 litros de água por dia, quantidade muito acima do recomendado pela ONU. Por isso, devemos adotar práticas de uso mais consciente da água, como as descritas nesta imagem, como, por exemplo,
acumular roupas para economizar o número de lavagens na máquina de lavar, reutilizar água de chuva que sai das calhas para lavar pisos e calçadas, escovar os dentes com a torneira fechada, denunciar o vazamento de água em ruas e calçadas à prefeitura ou à empresa de abastecimento de água da sua cidade. A redução do lixo é importante porque o brasileiro produz mais de 1 quilo de lixo todos os dias. Isso significa dizer, se uma pessoa acumulasse todo o lixo que produz em 24 anos, teria 9 toneladas de lixo, o equivalente à massa de 10 carros populares. O transporte e o descarte correto de todo esse lixo acaba gastando muito dinheiro que poderia ser investido em sistemas públicos de saúde e educação. Uma outra prática seria evitar o consumismo, ou seja, antes de comprar, pensar se realmente preciso daquele produto. Procurar saber como ele foi feito, se a empresa que o produziu é idônea, respeita o consumidor, o meio ambiente, reduzindo os impactos da produção do produto sobre o mesmo. Saber como ele deve ser usado, descartado. Por fim, para sermos sustentável de fato e ter o suficiente para todos, torna-se imprescindível a participação de cada um de nós, agindo e mobilizando outros para a ação. Bem, mediante tudo que foi falado nesta videoaula, você agora tem condições de realizar as atividades propostas nas páginas 10 e 11 do seu material de complementação escolar, já que elas envolvem respostas pessoais. Na página 10, temos um pequeno texto que aborda o conceito de consumo sustentável. Também temos a nossa segunda atividade, em que você deve, através do seu celular, acessar o QR Code desta página para assistir a um vídeo. Em seguida, você deverá responder às 4 questões elaboradas. Todas são respostas pessoais e que têm como objetivo fazer com que você, aluno, identifique o seu perfil de consumidor. Já na página 11, a atividade 3 tem como objetivo fazer com que você marque um X no sim ou não de cada pergunta elaborada. Esta atividade tem como alvo fazer com que você identifique algumas práticas de consumo sustentável e as relacione com suas ações no dia a dia. A atividade 4 é uma complementação da atividade 3, porque, de acordo com as suas respostas da atividade anterior, você vai responder no seu caderno quais práticas para consumo sustentável que você pode realizar no seu dia a dia para alterar velhos hábitos. E, por fim, na atividade 5, você fará no seu caderno uma tabela conforme o modelo proposto, a fim de elaborar uma lista do que você consome no seu dia a dia. Você deverá criar um título para cada coluna e, ao fim da atividade, fazer com que circule uma lista com itens que você não abre mão. O objetivo desta atividade é fazer com que você perceba a diferença entre consumo consciente e consumismo, a partir de suas próprias experiências.
Neste último slide, deixo a vocês, alunos do projeto Carioca 2, o poema Mãos Dadas, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, para reflexão. O poeta pinta um quadro que 80 anos depois tornou-se mais uma vez familiar. As pessoas tristes, fechadas, recolhidas, mas conservando dentro de si uma esperança. Nesta época de pandemia, apesar do isolamento social, o nosso sacrifício não será em vão, pois o cuidado com nós mesmos e com o nosso próximo evitará a perda de muito mais vidas, formando a consciência que o bem-estar de todos depende de cada um de nós. Até breve.